Olá, sejam muito bem-vindos aí a mais um trabalho da disciplina Evolução Histórica da Física, ministrada pelo professor Paulo Sérgio, da UFPB, com o título A História e Desenvolvimento da Fissão Nuclear e a Bomba Atômica. O grupo é formado por eu, Carlos Eduardo Caneiro e Hugo Vasconcelos, e eu estou responsável por guiar vocês sobre a fissão nuclear. Bom, eu quis construir com vocês, né, trazer essa construção trazendo o máximo de detalhes possíveis, os pensadores por trás das descobertas, essas descobertas, que descobertas foram essas? Mas lembre-se que é apenas 15 minutos. Em apenas 15 minutos eu não posso aprofundar tanto, estou limitado. Então espero que entendam isso e que, apesar disso, tirem muito proveito, que isso seja bastante proveitoso para todos vocês, tá? Esses são os tópicos da minha apresentação. E vamos lá. Tudo aí, tudo isso teve início lá nos químicos, com o livro A New System of Chemical Philosophy, escrito por Dalton. Ele defendia aí a natureza atômica da matéria, né? E não só ele, eles tinham físicos renomados como o Boltzmann ou o Maxwell que defendiam a natureza atômica. Mas era tudo apenas teoria, então não tinha nada a se fazer, era apenas teoria, então tinha que ser realizado experimentos, desenvolvido equipamentos como a máquina de a bomba de vácuo, né? E realizar experimentos, ter relações, obter valores concretos e ver do que esse átomo, o que ele eram formatos, né? Que no caso era o próton, o elétron e o nêutron. Tinha tudo uma investigação a ser feita. Bom, na figura acima eu trouxe para vocês aí o experimento de Thomson. Ele aí é uma ampola de Crookes a vácuo, já existia a bomba a vácuo naquela época. Então no lado esquerdo aí temos um canhão que vai emitir elétrons e vai passar ali no meio duas placas metálicas que estão eletrizadas, o que vai gerar um campo elétrico. E lateralmente aí nós vai ter duas bobinas que vai gerar um campo magnético. E ele quer estudar a deflexão desse elétron numa placazinha no final do nosso tubo, né? E o que ele quer com esse experimento? Igualar a força elétrica e a força magnética para que não tenha deflexão. E com isso ele chegou na relação carga-massa. Bom, o Thomson ele não mediu o valor da carga, ele apenas mediu o valor carga-massa, porque não tinha como desassociar a massa da carga por causa da força elétrica e magnética. Não tem como desassociar. Mas não tira sua importância, porque mostra aí que existe o elétron, existe alguma coisa ali, e que mais tarde vai ser calculada o valor por Millikan, no experimento de gotas de Millikan, certo? E na figura abaixo eu trouxe para vocês o experimento por trás do átomo de Rutherford, que vai ser a base para o nosso trabalho, né? Que ele bombardeou uma folha de ouro com partículas alfa e ele percebeu que grande parte passava, mas não tudo. Alguma parte então voltava e tinha uns ângulos esquisitos, né? Então estava sendo refletido, então tinha uma força ali de repulsão. Como é que pode isso? Bom, a partir disso ele propôs seu modelo planetário, né? Que o átomo ele teria espaços vazios, mas também teriam espaços preenchidos, que seriam o núcleo, certo? E tem que ser algo maciço, algo robusto, para que pudesse ter essa colisão e voltasse. Então, a partir daí, ele propôs seu modelo planetário. Então, agora temos aí um núcleo do nosso átomo, certo? Vamos constituindo aos poucos. E claro, depois de Rutherford, tivemos vários outros nomes. O Bohr, tivemos o de Broglie, o átomo da mecânica quântica, enfim. Mas eu quero ficar apenas aqui com o Rutherford, certo? Porque o trabalho está focado na fissão nuclear e foi nesse período que isso foi desenvolvido.
vocês vão entender o porquê eu escolhi o Rutherford. Bom, apesar dele ser a base desse trabalho, o Rutherford ele foi um grande nome aí no estudo da radioatividade. Ele frequentava aí a Universidade de Cambridge, o laboratório de Cavendish, onde ele realizava seus experimentos, certo? E foi ele quem cunhou o termo vida média, né? Que é o tempo necessário para que um átomo decaia e fique instável. Bom, ele fez isso com átomo de tório. Infelizmente eu não achei a figura, eu coloquei essa figura aí na direita para o urânio 238, o decaimento, né? Então mostra que ele vai decaindo partículas alfa e beta e vai se transformando, né? Tem uma transmutação de elementos, vai se modificando. E o Rutherford ele queria entender como é que isso funcionava. E ele queria fazer isso através das partículas alfas. Ele queria entender o que se passava no interior dos átomos, o que tinha ali no núcleo usando partículas alfa e beta, né? Bom, então ele realizou experimentos, né? E percebeu que os átomos, quando passavam pela matéria, tinham uma dispersão. Isso vai ser muito útil posteriormente por Fermi, certo? Mas vamos chegar lá. Apenas guardem isso na memória de vocês. Vai chegar. Ele também foi responsável por propor a existência do nêutron, mas ele não foi ele quem provou, certo? Apenas deu aí a ideia. Bom, e junto com isso, né, tivemos muita descoberta, muita coisa acontecendo. Então eu quis trazer para vocês que é algo interessante que vai enriquecer, né? Temos aí o átomo de Bohr, que aí tem a quantização do momento, resolvia diversos problemas do átomo de Rutherford, bibi, bobobó. Mas para esse tema, né, fissão nuclear, temos um termo aí que é bastante utilizado, que é a de gota líquida, certo? E esse termo é bom para explicar a energia de ligação, né? Quanta cola tinha ali no núcleo do nosso átomo, a estabilidade do núcleo, isso vai ser usado na fissão nuclear, certo? Mas também tem alguns outros problemas, né? Ele não explicava efeitos quânticos, enfim. Esse estrutura fina, você vê isso em ótica, em efeito Doppler, enfim, não quero adentrar esse tópico. Também temos o efeito Compton, eita, gota séria, o efeito Compton, né? Que incendia um fóton em um elétron, e esse elétron emitia um fóton e ele tinha um desvio, certo? Também temos aí James Chadwick. Esse cara, ele era um parceiro de laboratório do Rutherford e foi ele quem descobriu a existência do nêutron. E claro, nesse período, não tá escrito aí, mas foi descoberta também os pósitrons, os mesons, foi tudo nesse tempo, né? Mas bom, vamos caminhando. Temos aqui a duas figuras, que é o Frederick e a Irene. Eles fizeram o seguinte: eles pegaram partículas alfas emitidas por átomo de polônio e bombardeou elemento leve, por exemplo, berílio, boro, lítio. E eles detectaram uma coisa, só que não perceberam que aquilo era o nêutron, né? Não era uma partícula neutra. Eles deram o nome de raio-x. Opa, de raios gama. Eles deram o nome de raios gama. Quem percebeu que essa existência da partícula neutra no núcleo foi no tópico de baixo, né? Foi o Perrin e o Pauling. Certo? Então, avançando, vamos ter o Ernest e o Cockcroft, que eles que vão dar aí a ideia da primeira reação nuclear com um acelerador de partículas, né? E eu trouxe aqui para vocês a foto do primeiro acelerador de partículas, ele foi o pioneiro,
certo? Também temos aí o ciclotron, desenvolvido acho que em 39, ganhou o Nobel. Esse também, o acelerador de partículas, também ganhou o Nobel. E bom, ele foi o pioneiro e mostrou aí diversas teorias, comprovado diversas teorias, como efeito túnel, e aqui em especial, né, a equivalência entre energia e a matéria, que foi proposta por Albert Einstein, né, aquela famosa equação E igual a mc quadrado, que vai ser utilizada mais tarde quando for explicar sobre fissão nuclear. Então, por favor, guardem isso aí na memória de vocês, que vai ser utilizado, certo? Bom, avançando, temos esse camarada, o Leo Szilard. Ele foi a primeira pessoa em pensar a, em utilizar essa energia para aproveitar essa energia. Então ele viu que um nêutron, quando incendia em um berílio, formava mais dois nêutrons que incidiam em mais dois berílios, isso é uma reação em cadeia. Então ele viu ali como uma oportunidade de usar essa energia. Então foi foi criada aí a primeira usina de energia nuclear, que está aí a foto na direita em preto e branco. E claro, hoje em dia já temos aí no Brasil, inclusive, a Angra dos Reis, né? A Angra, né? Angra 1, Angra 2, enfim, que tá na foto abaixo. E do lado aí temos incidentes relacionados a essas usinas. A principal de todas, a ícone, a Chernobyl, né? Não dispensa apresentações. E temos o incidente de Fukushima, que até virou série aí na Netflix. O Japão teve que evacuar 60 milhões de pessoas, enfim. Muito tumulto, né? Enfim, vamos agora para essa figura, o Fermi. Mas antes de falar sobre o Fermi, temos que falar sobre esse casal, o Frederick e a Irene. Bom, o Frederick e a Irene, eles bombardearam, acho que foi, não estou lembrado agora ao certo, acho que foi alumínio, e perceberam que ao bombardear, depois de um tempo, ele ainda ficou emitindo, né, o seu radioisótopo. Isso deu-se o nome de radioatividade artificial. E o Fermi usou essa ideia, né? Ele pegou vários átomos de diferentes números atômicos e bombardeou. Bombardeou inclusive o urânio. Ele bombardeou vários átomos com nêutrons lentos. Como assim nêutrons lentos? O Fermi, junto com sua equipe, ele desenvolveu uma forma de produzir nêutrons lentos e nêutrons térmicos, né? Porque ele percebeu que quando passava pela parafina, eles ficavam lentos. E o Fermi e o seu grupo naquela época não perceberam isso, que não perceberam que isso era a chave para a fissão nuclear, porque quando bombardeia urânio o resultado é obtido usando nêutrons lentos, não nêutrons rápidos, entende? Mas isso não foi compreendido pelo grupo naquela época. Só foi compreendido aí por essas duas pessoas, o Otto e essa moça chamada Lizzie. Ok? Ou tiveram até um artigo publicado na Nature. Bom, e aqui temos propriamente a fissão nuclear, que pode ver que temos na primeira figura um nêutron incidindo um núcleo de urânio, que vai se dividir em dois diferentes elementos, que é o barílio e outro elemento, e vai emitir três nêutrons. E você pode ver que na equação de baixo temos no lado esquerdo o urânio 235 mais 1 vai dar o número 236, e do lado direito vamos ter o número 92 mais 142 mais 2 nêutrons. Aqui eu botei 2 porque eu não achei a foto, tá? Mais 2, que vai dar 236. Então podemos ver que está o mesmo número, mas não é exatamente aí
o mesmo número. Temos aí um defeito de massa que é proposto aí por Albert Einstein na teoria aí proposta por ele, certo? Que parte dessa massa vai ser convertida em energia. E é exatamente isso que vai acontecer repetidas vezes em cadeia, que é na figura seguinte, a figura 2, né? Temos aí um átomo de urânio sendo bombardeado por um nêutron, nêutron vai virar um urânio mais dois nêutrons, que esses dois nêutrons vão incidir em urânio vai vai expelir mais dois nêutrons, que esses dois nêutrons vão pegar outros urânios e expelir mais dois nêutrons. E tudo isso liberando energia a cada processo, né? Isso aí é o princípio aí da construção de uma bomba atômica. Mas isso aí quem vai contar para vocês é o nosso outro amigo Hugo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento e a criação da bomba atômica. Então, primeiramente, eu queria começar fazendo uma breve recapitulação do que eu considero as principais descobertas científicas que levaram à criação da bomba, a possibilidade de criação da bomba. Então, a primeira delas é a descoberta do núcleo atômico, feita por Rutherford. Em seguida, a descoberta da radioatividade e também a observação de que elementos radioativos emitem radiação e se transformam em outros elementos químicos. A descoberta do nêutron também foi de extrema importância, porque até a descoberta do nêutron, muitos cientistas, inclusive o Einstein, inclusive o próprio Rutherford, eles acreditavam que a criação de uma bomba atômica seria impossível. E eles pensavam desse jeito porque, até então, a única partícula nuclear conhecida era o próton. E, pelo fato de o próton ter uma carga positiva, assim como o núcleo, era extremamente difícil você conseguir causar uma fissão nuclear usando essa partícula. Mas, entretanto, já com o nêutron, que tem carga neutra, esse processo seria muito mais fácil de ser obtido, de ser realizado na prática. Então, a descoberta do nêutron teve um papel muito importante na criação da bomba. Você teve a primeira fissão nuclear feita de modo artificial, que foi através desse experimento de John Cockcroft e Ernest Walton. Eles conseguiram pela primeira vez desintegrar o núcleo de um átomo de maneira artificial, e eles inclusive provaram a equação de Einstein, com isso, que fala que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então esse experimento também foi muito importante para o desenvolvimento da bomba mais para frente. Mas com tudo isso, você ainda precisava ter uma reação em cadeia, porque você só quebrar um núcleo, isso fornece pouca energia. Para você realmente fazer uma bomba, você tem que ter uma fissão de vários núcleos, uma reação em cadeia, que foi algo que demorou bastante para ser obtido. A primeira reação em cadeia só foi realizada em 1942. Então demorou um pouquinho para ser feita. E quais foram as motivações políticas para o desenvolvimento da bomba? Muitos cientistas se mobilizaram para fazer essa bomba, muito dinheiro foi investido, e a motivação política foi que, no final da década de 30, muitos cientistas começaram a fugir da Europa e migrar para os Estados Unidos. E com isso, eles começaram a trazer notícias do que estava acontecendo por lá, mais precisamente na Alemanha. Então, nessa época, a Alemanha estava realizando pesquisas e projetos para estudar o urânio, para estudar a fissão nuclear, e tudo indicava que eles estavam trabalhando para tentar criar uma arma que iria se aproveitar da energia nuclear. Então, muitos cientistas preocupados com isso começaram a alertar o governo americano e pressionar o governo americano para também iniciar projetos para tentar desenvolver a própria bomba. Então, Fermi foi um dos que
falaram com o governo. O próprio Washington chegou até a enviar uma carta para o presidente na época, né, alertando sobre o problema, e vários outros cientistas também ficaram muito preocupados com isso e tentaram ali falar com o governo americano para fazer alguma coisa em relação a isso. No início, o governo americano ele não deu muita importância para o problema, ele investiu pouco dinheiro, né, no projeto, porque até então o cientista, isso aí foi em 1939, e nessa época ainda não havia se conseguido realizar uma reação em cadeia, por exemplo. Então, não havia muita certeza se de fato um dia iam conseguir, se a realização da bomba poderia ser feita na prática. Mas a partir de 1941 foi quando o governo americano começou a perceber a importância, e em 1942, oficialmente, ele deu início ao Projeto Manhattan, que seria o projeto dedicado ao desenvolvimento e à criação da bomba. Então, além das descobertas científicas que foram feitas, você também tinha a questão prática, né, de você obter os materiais para, de fato, conseguir fabricar a bomba. Então, os dois elementos que foram escolhidos para comporem a bomba foram o plutônio e o urânio. Na verdade, foram isótopos específicos desses dois elementos, que eram isótopos que passavam por fissão de modo mais fácil. Eram isótopos mais instáveis. Então, o plutônio ele teve problemas de ser conseguido no início, né? Havia um problema de você conseguir obter, separar quimicamente o plutônio, e aí foram feitas várias pesquisas, vários projetos para isso, até que Cunningham conseguiu, pela primeira vez, separar o plutônio. Inclusive foi criada a fábrica de Hanford para a produção desse elemento, para a separação desse elemento. Junto à fábrica acabou surgindo uma cidade que trouxe vários problemas sociais. A fábrica também, com a fábrica você teve problemas ambientais, porque você tinha o gás radioativo, que era lançado pela fábrica, você tinha um problema da água, que era usada para resfriar o reator. Então, produzir o plutônio, né, separar quimicamente o plutônio, foi algo difícil, e a sua fabricação foi algo que teve consequências sociais e ambientais. O urânio também teve problemas. Primeiro, você teve dificuldade em obter um minério da onde se extraiu urânio, inicialmente. Mas, além disso, você também teve várias outras dificuldades. Por exemplo, para você obter o isótopo de urânio 235, né, era extremamente difícil. Ele era misturado com o isótopo 238, que era um isótopo mais estável. E aí, para obter o urânio enriquecido, que era o isótopo 235, foram desenvolvidos esses dois métodos: o método da dispersão dos gases e o método eletromagnético de separação. Basicamente, o método de dispersão é o método onde você faz passar o urânio por um material poroso, e aí do outro lado você consegue alterar as proporções dos elementos químicos que compõem aquele gás. E assim você consegue, fazendo isso várias vezes, aumentar cada vez mais a proporção do urânio 235 que você tem ali. E o método eletromagnético é um método que separa através do campo magnético. Então, o urânio 235, sob a ação de um campo magnético, ele sofre um desvio diferente do elemento 238, e aí com isso você consegue ali ter uma separação dos dois elementos. Também foi criada uma fábrica, a fábrica de Clinton, para a produção do urânio enriquecido, que também trouxe problemas sociais, porque junto da fábrica nasceu-se também ali ao redor uma nova cidade. Então, além das dificuldades científicas,
e do desenvolvimento científico, você também teve uma dificuldade muito grande para se obter os materiais que seriam utilizados para a fabricação da bomba. Em relação à bomba atômica em si, então o projeto Manhattan ele foi desenvolvido em Los Alamos, e Los Alamos foi escolhido porque era uma região isolada, e isso permitia que o projeto continuasse confidencial, e também era um modo de segurança, caso acontecesse algum acidente nuclear, não tinha nada assim muito por perto que poderia ser afetado. Então foi o local escolhido para que o projeto fosse desenvolvido. E o funcionamento da bomba atômica, a base de tudo é a questão o processo de fissão nuclear. Só que a bomba de urânio ela tem um funcionamento um pouco diferente da bomba de plutônio. A bomba de urânio, basicamente, você tem uma explosão que faz um projeto de urânio colidir com outro, e através dessa colisão, isso dá início ao processo de fissão em cadeia, que faz a bomba explodir. Já no de plutônio, você também tem uma explosão convencional que ocorre dentro da bomba primeiro, e isso faz o plutônio comprimir. E na compressão ele atinge a massa crítica, que seria a massa necessária para que você consiga ter uma reação em cadeia, uma fissão em cadeia. E atingindo a massa crítica, essa reação acontece e a bomba explode. Então esses são as duas formas, os dois mecanismos que você tem no funcionamento da bomba. Então, uma vez que a bomba foi concebida, ela foi testada pela primeira vez lá em Los Alamos, que é a bomba Trinity, e foi aí que se teve noção dos reais danos e do real poder desse tipo de armamento. Pela primeira vez. Depois você teve o lançamento. Uma vez testada, você acabou tendo, já no final da guerra, o lançamento das duas bombas em Hiroshima e Nagasaki. E a principal figura de todas relacionadas à bomba é o Oppenheimer. Muitos cientistas trabalharam e realizaram descobertas que culminaram na bomba atômica, mas Oppenheimer ele é a principal figura associada. Ele é tido como o pai da bomba atômica. Isso acontece porque ele era um cientista, ele já trabalhava, antes de Los Alamos, ele já trabalhava com experimentos relacionados a nêutrons, e ele já pensava nessa questão da fissão nuclear, como fazê-la de forma mais eficiente, etc. Mas no projeto, ele era o diretor do laboratório, ele era o grande responsável pelo projeto, e por isso que seu nome é o mais associado ao feito, ao feito da criação da bomba atômica. Basicamente, é isso. Aqui estão as referências que a gente utilizou para o trabalho, e é isso.